Então vamos lá, deixa eu ver se está tudo certo aqui, mouse. Eu vou continuar aqui, eu não sei quando eu vou postar. Internet over, né? Confirma aí. A princípio não. Você não precisa disso. Beleza. Probleminha na internet aqui, gente, mas vamos tentar aqui, vamos continuar. Estava comentando no vídeo anterior que talvez eu continuasse a descrição que a gente estava fazendo aqui sobre Jacó e filhos num segundo momento, num segundo vídeo. Então esse é o segundo momento, o segundo vídeo. Eu vou decidir quando eu vou postar isso. Então, Jacó e filhos se tornaram Israel e a sua imensurável história em favor da aliança. Eu não vou comentar, igual eu não comentei aqui sobre Isaac, eu vou passar por cima de Jacó aqui. Não preciso nem dizer quem é Israel perante Ru. Levi e filhos, sacerdotes eternos, conforme será abordado ainda nesta nota. Moisés, como representante de todos os grandes porta-vozes de Ru, os sofredores profetas, tá? Moisés foi o maior profeta de todos e também é um grande símbolo da aliança que nós temos hoje. Talvez o maior símbolo da aliança que nós temos hoje, embora muitas pessoas digam que é Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Arão e filhos, os quais têm o direito ao sumo sacerdócio eterno, tá? Aliança eterna, sacerdote eterno, sumo sacerdócio eterno, outro tema desta longa nota. Davi e seus descendentes, incluindo o Messias, cujo trono eterno é de direito, também vai ser abordado nessa nota. Sacerdotes eternos, trono eterno, tá? E sumo sacerdócio eterno. Dentre todos, você e eu temos parte na aliança por sermos Israel em diáspora. Nós vemos aí pessoas nos Estados Unidos, Brasil, na Austrália, no Canadá, na França. Tá? Esqueci de falar da França, gente. Tem uma comunidade judaica gigante lá e judeus são israelitas. Então nós somos Israel em diáspora, o qual será reunificado antes do tempo do fim. Então nós falamos de Gog e Magog, que é Ezequiel 38 e 39. Nós estamos falando sobre a reunificação do tempo do fim, que é Ezequiel 36 e 37. E nós comentamos também sobre a volta do templo, a volta do serviço dos levitas, que é Ezequiel 40 a 48. E que os cristãos paulinos subverteram. Tá? Estou chegando no cristianismo paulino. Tá aqui, ó, atrás de mim na figurinha aqui. Tá bom? Lembremos também de Caleb, dentre outros justos que também não eram israelitas de nascença, mas fizeram e fazem parte da aliança através do proceder da Torá advinda de Israel. Tá? Torá de Israel combina com estrangeiros. Tá bom? Né? Isaías comprova isso, dizendo que, eu não sei, Isaías 56, eu posso estar enganado, mas fala sobre cegos e eunucos e estrangeiros terem que obedecer a mesma lei de Israel. Tá bom? Isaías 56. Eu posso estar enganado, viu, gente? Minha memória é muito ruim. Então, estrangeiros, se liga aí. Tá voltando o templo, tá? A adoração vai ser em Jerusalém. Se liga na bagaça aí. E aí vai se estender a Ismael também. Como um produto final, a aliança foi se compondo após todos esses homens porem-se de pé perante Ru, homens retos, finalizando-a como uma espécie de contrato perpétuo e eterno, conforme essa pancada de texto aqui que eu não vou nem comentar, tá bom? Aí que entra aquilo que eu falei sobre meus vídeos serem fontes densas de informação e que eles devem ser estudados no final de semana. Composto pelos diversos tipos de pactos e juízos feitos entre Ru, seu povo e seus representantes legítimos, conforme todos esses textos aqui, né? Desde a bênção ao homem, passando pelo pacto que Ru falou agora, que da remodelagem da aliança, não a modificação eterna da aliança, a remodelagem da aliança, baseada no comportamento do homem. Esaú, Edom, foi exterminado da história, igual a gente comentou no vídeo passado, através de uma remodelação. E Ru falou, a minha aliança com Edom é estender a mão para ele. Edom não quis, foi extirpado da historiografia. Tá bom? A história escrita não tem mais Edom a partir da década de 70, do ano 70
do primeiro século da Era Comum, né? A partir de quando os Herodes, os últimos idumeus, parecem ter sido extinguidos ali e absorvidos por Roma, tá? Então, a bênção do homem, né, que terá todos os recursos da terra subjugados a si, né? Isso é uma bênção descrita em Gênesis 1, que se estendeu como um pacto através de sempre, ou seja, não temos macacos predominando sobre homens, não temos leões e hipopótamos fortes, não temos baleias grandes e nem nenhum outro ser predominando sobre nós, nós dominamos sobre todos eles, então é uma aliança eterna. A condição do homem de ter o alimento através do suor, tá bom? A questão aqui do pacto de Ru nunca mais extinguir a humanidade através das águas, tá bom? As águas que vêm de cima e de baixo da terra, a profundeza do abismo que os cristãos, que as Almeidas e a King James traduzem dessa forma, são muito confundidos com trevas, e treva, e não sabe o que é treva, se treva é escuridão, se a escuridão é da profundeza do abismo e a terra tem uma borda que você cai para fora, né? O que está escrito ali em Gênesis 1, 2, versículo 2, é que existem águas profundas da onde vieram parte da água do dilúvio, assim como comportas do céu também abriram e encheram a terra de água. Então Ru falou que nunca mais vai acabar, é uma remodelagem da aliança, dizendo que Ru nunca mais vai acabar com a terra, com a humanidade em águas, tá? Gênesis 12, 13, aí estamos falando de Abraão, tá bom? E aí vai, gente, tá? Gênesis 15, 16, nós estamos falando aqui de Ismael, tá bom? Então, Ismael, Isaac e Ismael não são opostos, pelo contrário, são irmãos e devem andar juntos, tá bom? Um abraço aos meus irmãos árabes, tá? E Israel, de Benjamin Netanyahu, que não corresponde a Israel de Ru, está fazendo um trabalho ali contra descendentes de Abraão, atingindo até inclusive civis, além do próprio Hamas e Hezbollah. Mas lembrando que o Irã é Império Persa, tem um pensamento de Jafé, tá bom? São dominadores, tá? Então o Irã basicamente é uma mescla ali de Jafé com alguns descendentes de Ismael. Tá bom? Essa é a minha posição. Até que eu mude de ideia, é a minha posição. Gente, e aqui Jacó, tá bom? Êxodo 6, todos os textos de Êxodo que vão falar sobre, basicamente, a aliança que Moisés trouxe. A remodelagem e amplificação da aliança que Moisés trouxe. Então, Êxodo, eu vou passar batido aqui, tá bom? E o trono de Davi. Tá bom? Trono de Davi, a lei que será colocada no nosso coração. E Zacarias 12:8 eu esqueci o que é. Mas, enfim, se vocês lerem, vocês vão ver que tem a ver com a modelagem ou remodelagem da aliança e o fato dela ser perpétua através de homens de fé por Ru. A aliança é delimitada por muitas promessas entre bênçãos e maldições, como a gente pode constatar em Deuteronômio 28, e outros textos que são isolados, né? Que fala sobre, por exemplo, Edom. Por exemplo, Israel e Edom. Se vocês não se voltarem aos meus juízos, eu destruirei vocês. Vocês serão levados contra outros povos. Então isso não está em Deuteronômio 28, mas faz parte da forma como o Ru testa a humanidade, assim como testou Abraão também, como a gente comentou no vídeo passado. Né? Então são bênçãos e maldições que compõem, que delimitam essa aliança. Basicamente a aliança são bênçãos e maldições. Basicamente é isso. Não tem mais o que falar sobre aliança. Tá? Aos povos mediante o cumprimento ou não dos estatutos que são perpétuos. Estatuto perpétuo, estatuto perpétuo, estatuto perpétuo, estatuto perpétuo, estatuto perpétuo, tá bom? E aí vai, gente. Isso se estende até Ezequiel, enfim, e outros. Através do sacerdócio perfeito, tá? Sacerdócio levita, tá? Levítico, como alguns falam, por isso que eu gaguejei aqui. O sacerdócio levita perpétuo, conforme Êxodo 40:15 e Números 25:13. Sacerdócio perpétuo, sacerdócio perpétuo, sacerdócio perpétuo, tá bom? Em uma adoração sincera e voluntária. O pessoal fala, mas é muito mecânico, são processos que a gente não entende. Gente, entende sim.
Tá? Porque se algum animal for dado para a cobertura do pecado, esse animal que era para sustentar sua família vai ser dado pela cobertura do pecado, tá bom? Você sente na pele a fome, tá? Era para alimentar sua família, não vai ser mais, vai ser para cobrir o seu pecado. Então você foi lá, cometeu uma fornicaçãozinha, ou então mesmo um adultério que é digno de morte. E a gente vai falar também sobre por que Ru não cumpriu algumas partes dessa aliança. Ele tinha pessoas que ele queria manter viva ali. Ele quis manter o faraó do Egito vivo. Ó, viu? Ele quis manter o faraó do Egito vivo para poder o nome dele, o nome de Ru, ser perpetuado. Por que ele não manteria Davi? Apesar de Davi ter adulterado e sequentemente assassinado. Tá bom? Então, a adoração sincera e voluntária, com a volta da cobertura dos pecados, com a volta do serviço no templo, profetizado em Ezequiel 40:48, queiram cristãos ou não aceitar, é uma condição de Ru. São decisões de Ru que a gente não consegue entender, são suprarracionais, como os judeus gostam de dizer, e essa é uma palavra muito cabível, muito legal para definir isso. Vamos lá agora, hein? Cristianismo paulino. Agora chegou o quente do negócio ali. Vamos fazer algumas constatações aqui para basicamente colocar Jesus no devido lugar e basicamente acabar com a raça de Paulo. E eu posso resumir, como eu comentei no vídeo passado, seria um vídeo bonitinho, em parceria do canal Bíblia Clara com o canal Paulo Falso Apóstolo. Eu vou dar uma Paulo Falso Apostolada aqui agora. Embora a aliança seja perpétua enquanto contrato e possa receber termos aditivos, modificações, o que foi comprovado no teste do tempo, a aliança não pode sofrer modificações que não venham da Ru, tá? Uma prova disso é Deuteronômio, gente. Deuteronômio, você vê poucas palavras de Ru e vê Moisés legislando bastante. Agora, Moisés era representante de Ru e foi comprovado isso em Êxodo, Número e Levítico, e obviamente também em Gênesis, em que Êxodo, Número e Levítico mostrou que Ru estava com Moisés. Então, se Ru fala pouco em Deuteronômio e Moisés acrescenta algumas leis em Deuteronômio, no seu discurso de despedida, ou nos seus discursos de despedida, eram palavras de Ru que Moisés disse ser de Ru e que não modificou em nada o teor principal de Êxodo, Levítico e Número. Tá bom? Então Deuteronômio sim é uma exemplificação de que representantes diretos de Ru podem modificar a aliança, tá bom? Acrescentar ou então fazer alguma remodelagem. Homens que se dizem representantes de Ru, enquanto não o têm por perto, para comprovar a sua autoridade, não têm esse direito. Embora aparentemente Jesus Cristo seja um grande representante direto de Ru, Paulo e o autor da carta de Hebreus declaram-se igualmente como tal, como representantes direto de Ru, porém não em nome de Ru, mas em nome do próprio Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Gente, eu poderia parar, por lógica, o vídeo aqui agora, tá? 13, 15 minutos aqui, mas eu vou até o final, porque o meu trabalho aqui não vai ser pequeno. Esses dois autores, Paulo e o autor da carta de Hebreus, aparentemente semita hebreu e israelitas, são semitas, são hebreus e são israelitas, posicionaram-se contra a palavra com P maiúsculo de Ru. Não estou falando de Jesus aqui, estou falando a palavra mesmo, palavra criadora, a palavra que dá ordem, a palavra que traz aliança, a palavra que edifica. Não estou falando do Jesus Cristo aqui nesse caso, tá? Eles posicionaram-se contra a palavra de Ru, relativizando e até mesmo invalidando a aliança perpétua, a lei perpétua e o sacerdócio perpétuo, conforme nós comentamos. Aqui eu vou comentar uma síntese do que eu falei no vídeo da carta aos Hebreus, da autoria da carta aos Hebreus. Eu vejo a carta de Hebreus como uma autoria do próprio Paulo por motivos que vão além das análises estilísticas e estatísticas do texto. Vejam a questão das análises estilísticas e estatísticas do texto no vídeo da carta aos Hebreus, que para mim é o melhor vídeo do canal de todos, embora eu ache esse aqui muito bom, esse que eu estou fazendo agora, esse e o anterior, muito bons também. Porque é uma nota de um documento que eu não vou modificar tão cedo, entendeu? Ou não vou modificar.
além da incomum ausência de autoria, que o fato de Hebreus não ter autoria, isso significa que não é de Paulo, tá bom? Enfim, como Paulo era romano e estava preso e exilado dos saduceus e de outros judeus, conforme Atos 21, 23, porque, gente, eu estudei o Novo Testamento, tá? Quem chegar novo no canal e falar que eu não estudei o Novo Testamento, precisa ir nos meus vídeos, ver toda a minha série de Paulo, para mostrar que eu estudei os evangelhos de forma ímpar, tá? Eu estudei os evangelhos analisando criticamente tanto a manuscritologia crítica quanto a crítica textual, a crítica histórica ali, mostrando que as divergências nos evangelhos foram influências de Lucas e Marcos através de Paulo, ou seja, foram influências de Paulo em Lucas e Marcos, e que possivelmente essa divinização de Jesus que a gente vai falar agora, a partir de Romanos 9:5, a partir do texto de Romanos 9:5, é um reflexo do Evangelho de João, possivelmente escrito por Paulo, e eu vou mostrar o porquê. Na minha série de Paulo eu já mostrei, mas eu vou voltar aqui um pouco nesse assunto. Então, logicamente, Paulo não iria se identificar em qualquer documento que ele escrevesse aos hebreus, ou seja, aos não gentios, sob risco de morte. Estava sendo perseguido por saduceus e outros judeus, que não são identificados ali se eles são zelotes, fariseus, ou escribas, ou alguma outra espécie de judeu. Mas a gente sabe que saduceus e alguns outros judeus, que não sabemos se são fariseus ou escribas ou outro, ou zelote, eles também estavam perseguindo Paulo. Tá? É bem provável que não sejam fariseus, porque Paulo era um fariseu, conforme eu já mostrei na série sobre Paulo. Para esta afirmação da autoria de Hebreus, eu uso da inevitável comparação entre o escopo da teologia de Paulo e a do autor de Hebreus, divergentes da teologia dos evangelhos, especialmente Mateus 5, 17 a 20, e da teologia do Apocalipse concernente ao cumprimento dos mandamentos, que está sintetizado em Apocalipse 14, 12, onde os santos, aqueles que não se contaminaram com mulheres, blá blá blá, são aqueles que dão testemunho de Jesus e que seguem os mandamentos e dão testemunho de Yeshua, né, de Jesus Cristos, e que não entrarão por nenhuma das 12 portas da Nova Jerusalém, aqueles que não seguiram os mandamentos. Não é mandamentos de Jesus, mandamentos de Deus. Então, quem lê esses 3 textos aqui do Novo Testamento vai começar a duvidar de bastante coisa do Novo Testamento, tá? Embora hoje eu duvide dele quase todo, tá? Quase todo. Eu tenho muitas questões sobre o derramamento de sangue humano para a remissão do pecado, tá bom? Embora Isaías 53 ainda me deixe com o pé atrás. Mas então, que Jesus é? É o Jesus paulino ou o Jesus ministerial? Entre os dois eu fico com Jesus ministerial, e entre Jesus ministerial e paulino eu fico com a Torá, tá bom? Que é o que Jesus Cristo falou em Mateus 5, 17 a 20. Ah, você tem que ler o siríaco, você não pode ficar lendo texto grego. Fala o que o texto siríaco falou de diferente do texto grego, a mais, e comprova, né, através de um comportamento não pastoreiro, dono de comunidade, né, eu estou me referindo a uma pessoa, de que existe alguma diferença entre o texto grego e o texto siríaco, que seja tão relevante assim, para a teologia e escopo geral. Todas as formas você tem que guardar o Shabat, tomar cuidado com os alimentos e guardar as festas do Criador. Quando nós estivermos em Israel, a questão da posse da terra, por exemplo, o direito de você ter a sua terra de volta, né, após o primeiro ano com uma espécie de arrependimento, a questão ou não do apedrejamento, isso tudo vai voltar com a construção do terceiro templo, tá bom? Numa Israel reunificada, conforme o próprio pastorzão, dono da comunidade aí, acredita através de Ezequiel 36, 37 na junção das duas casas, tá bom? Beleza. Amém, irmãos? Fala sério, gente, fala sério mesmo. Eu afirmo também que Romanos e Hebreus são complementares, formando todo o escopo teológico de Paulo, o que será abordado adiante ainda nesta nota. Por exemplo,
Paulo trata Jesus Cristo como Deus em Romanos 9,5. Já parou tudo. Quem leu Bíblia de Jerusalém em comentários já sabe que Rafael vai cometer uma heresia contra Paulo agora, porque tem uma discussão ali acerca do texto de Romanos 9,5. Então vamos lá. Vamos fazer aquilo que Rafael gosta de fazer. Eu estou me tratando em terceira pessoa aqui, gente, mas eu sou eu mesmo, na primeira pessoa. Como é que eu vejo essa discussão de Romanos 9,5? Tá bom? E como é que eu acabo com ela? Quem vai acabar com a discussão de Romanos 9,5? Os caras estão há 2.000 anos discutindo Romanos 9,5. Agora vai ser Rafael que vai terminar com essa discussão. Eu vou terminar com essa discussão. Porque não é questão de autoridade acadêmica. É questão de espírito. É o Ruach HaKodesh. É o espírito de Ru. Não é o pneuma derramado para todos em Atos pentecostal, não. Tá? Mas é o serviço que um levita faz para Ehu, que vai determinar se seus dons são de fato dons proféticos ou dons de interpretação do texto, ou então mostrar algumas verdades como parte de um dos servidores de Ehu, que Davi não é tudo. Arão não é tudo, eles são Israel. Rafael não sou tudo, eu não sou Messias, eu não sou sumo sacerdote nem nada. Eu nem casei com uma levita, também não sei, quem vai saber? Nem sei se sou levita, mas em tese eu não casei com uma levita, então eu não posso ser sumo sacerdote. Mas se eu for levita, eu sou Cohen. E se eu for Cohen, eu vou dar carteirada, beleza? Mas você tem que fazer o serviço de rua com o cabelo coberto, com a cabeça coberta, tá bom? Serviço com cabeça coberta, você tem que usar tefilim. Tá bom? Você tem que usar tzitzit e tefilim. Você tem que fazer serviço com a cabeça coberta. Beleza. Vamos supor que eu tenho que fazer serviço com a cabeça coberta e que eu esteja errado. Vocês acham que eu estou falando está errado? Mas o que você vai falar agora sobre Romanos está errado. Então vamos discutir? Vamos sentar? Gente, quem quiser me chamar para podcasts e coisas desse tipo, o bate-papo, eu estou aceitando. Tema. Eu vou tratar só sobre um tema. Lei perpétua. Beleza? Acabou. Lei perpétua. Não vou entrar sobre discussões teológicas de Paulo. Eu vou basicamente lei perpétua e manuscritologia. Tá bom? Eu vou tratar sobre crítica textual e sobre a lei que é perpétua. Eu não tenho, minha teologia é simples. Basta ver meus vídeos, não precisa nem me convidar para podcast. Mas quem quiser me convidar para um bate-papo, pode convidar também. Tá bom? Se tiver algum tema aqui, por exemplo, por que que o rei de Judá teve esse comportamento? A gente vai abrir o texto e vai olhar junto, porque nem tudo eu sei. Mas eu tenho um escopo teológico comprobatório de que a lei e o sacerdócio e o trono eterno de Davi são perpétuos. Tá? E por isso a aliança como um todo ela é perpétua. Porque não é palavras minhas, são palavras de Ru, tá bom? Através dos seus representantes. Paulo trata Jesus Cristo como Deus em Romanos 9,5. E o texto grego é literalmente, vamos falar de grego, vamos falar de hebraico, eu também não sou especialista, mas eu vou, à medida do possível a gente vai traduzindo os textos. Está escrito bem assim, o qual, aqui é um pronome relativo grego, que é um verbo no particípio, ativo, masculino singular, sobre todos, que é aqui uma preposição e um substantivo. Deus bendito, sobre todos, esse todos está no acusativo grego. Deus está no nominativo. Bendito é um adjetivo no acusativo. Para a preposição o artigo sempre. Aqui está no acusativo também. Se não tiver no acusativo, está no nominativo. O texto de Romanos 9,5, gente, não fala o que está escrito lá, com aquelas vírgulazinhas. Não tem vírgula o texto original de Paulo. Eu vou mostrar isso agora para vocês. Paulo diz o seguinte: Jesus Cristo, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Cara, se Paulo falou isso, Paulo está enrascado, tá bom? Então, ao longo do tempo, longas discussões sobre se Paulo teria se referido a Jesus como Deus foi feita. E isso seria um problema sério pela possível heresia que Paulo teria cometido. Paulo não depende apenas de Romanos 9,5 para mostrar crer nisso, tá bom? Antes de citar os outros textos de Paulo, como Colossenses e 1 Coríntios, analisando o caso de Romanos 9,5, a maior evidência, agora prestem atenção, parem o que vocês estão fazendo agora, que eu vou dar uma aula de
exegese para vocês. Eu vou dar uma aula de hermenêutica e exegese para vocês agora, especialmente de exegese, tá bom? Primeira coisa, uma aula de tradução, agora eu vou dar uma aula de exegese. Eu não dei aula nenhuma, eu só mostrei a tradução conforme ela está descrita pela morfologia proposta pela academia, baseado nas evidências de textos gregos clássicos e koiné, então, e do grego atual também. Então eu fiz uma tradução literal. Então literalmente Paulo disse bem assim, Jesus, o qual que é, ele não disse o qual é, tá? Ele disse o qual que é, tá? Aquele que é, estando no particípio ativo do presente, no presente ativo no modo particípio, no masculino singular, diz uma característica de Jesus eterna, aquele que é sobre todos, Deus bendito para o sempre. Para o sempre. Paulo está equivalendo Iesos a Ihu, tá? Yeshua a Ihu. Tá? E vamos falar sobre a vírgula também. Então, Paulo não depende só de Romanos 5 para mostrar que crê nisso, que Jesus é Ihu. E Iesos é Ihu. Yahushua é Yahuwah. Tá bom? E desculpe, né? Aos irmãos que creem nisso. Yahushua não é Yahuwah. Iesos não é Ihu. Yeshua não é Ihu. Tá bom? E pior, né? Tem irmãos que falam que Yahushua é Yahuwah. Yahuwah não existe. Seria Yahuwah e também não seria Yahuwah. Seria Yahuwah. Tem um chevo embaixo do Yud. Tá bom? Então, querem me chamar para um podcast? Me chamem. Talvez eu seja o cara ideal para estar sentado na sua mesa e discutindo o cristianismo paulino com vocês. Antes de citar os outros textos, analisando o caso de Romanos 9,5, a maior evidência contra Paulo revela que a sua suposta doxologia, Aihu, que é uma frase que Paulo teria feito de louvor a Aihu, é mera interpretação e artifício posterior por parte de alguns escribas que viveram na Idade Média, distantes, aqui é distantes, distantes ou distante, também tanto faz, distantes a Idade Média. Ela é distante do século I Era Comum, período em que viveu Paulo. Que doxologia seria essa? Uma frase de louvor. Alguns propõem que Paulo teria dito assim, ó, o qual é sobre todos, ponto ou vírgula. Deus bendito para sempre. É como se fosse uma doxologia isso daqui, separado, né? Teria um ponto ou uma vírgula aqui. Teria alguma pausa sistêmica, alguma pausa textual sistêmica, algum sinal sistêmico textual para separar essas duas frases e agora eu vou provar que não, tá bom? Outra coisa, vamos comentar, vamos continuar que eu vou comentar o que eu ia comentar agora e outra coisa eu vou comentar durante o texto. Esses escribas teriam criado, eu estou falando criado, eu não estou falando colocado, trocado, é criado, do nada apareceu uma vírgula no texto de Romanos 9,5 e outros textos, incluindo os evangelhos e o Apocalipse, de acordo com a sua interpretação. Botou uma vírgula ali, os escribas da Idade Média, de acordo com como eles queriam. Tal que há evidências filológicas, ou seja, na história da evolução das línguas, de que o texto grego original de Romanos 9,5 e também dos outros todos que eu estou comentando aqui, provavelmente não possuíssem qualquer sistema de pontuação, muito menos vírgulas, pois, quando muito, possuía apenas pontos finais e parágrafos, já que os textos anteriores à Idade Média eram compostos predominantemente por palavras unidas, sem qualquer espaço sistêmico entre eles. Hoje nós separamos as palavras, sistematicamente nós separamos as palavras por um espaço. Não há, antes da Idade Média, qualquer evidência majoritária de que essas palavras eram sequer espaçadas, muito menos pontuadas ou virguladas, ou então tinham pontos para delimitar finais de ideias e quando vinha um parágrafo abaixo. Isso, quando isso existia, tá? Também porque também não é uma fartura de pontos e parágrafos não. Especialmente parágrafos. Ponto até tinha mais, agora parágrafo tinha muito pouco. Então, não existiam nem palavras unidas, muito menos vírgulas. A gente faz favor aí, tá?
Eu gosto de discutir manuscritologia. Eu tenho ali vários livros sobre eles, os principais estão ali, embora existam outros, e a gente pode discutir também manuscritologia e crítica textual. Beleza? Alguns manuscritos de Romanos 9,5, em alguns, Jesus, que é sobre todos Deus bendito para sempre, o que divina, em alguns manuscritos de Romanos 9,5, Jesus, que é sobre todos Deus bendito para sempre, divinizando Jesus. E em outros, Jesus, que é sobre todos, ou seja, Jesus é alguma espécie de soberano, mas ele é Deus, Deus bendito para sempre, ou seja, Jesus e Deus são figuras distintas, sendo Jesus de alguma forma sobre todos, e Deus é bendito para sempre. E Hu seria bendito para sempre, que mostraria a tal da doxologia de Paulo. Só que, independente das diversas escolhas arbitrárias refletidas na marcação interpretativa de sinais sistêmicas modernos de pausas textuais sobrepostos no texto original de Romanos 5, ou seja, independente de como eles manipularam isso, esses pontinhos, essas vírgulas, esses pontos para colocar ele num texto, para sobrepor isso num texto que não tinha pontos e vírgulas, de Romanos 9,5, Paulo define Jesus diretamente como o ser o qual, que é um pronome relativo grego, no masculino singular, está posicionado objetivamente sobre todos. Não é uma conotação ali, uma metáfora não, é uma denotação que Paulo está fazendo. Jesus é sobre todos. Jesus é o qual, que é sobre todos. Na forma acusativa do grego. Então, isso delimita uma frase, né? Um nominativo, um pronome relativo nominativo, vamos ver aqui, hein? Pera aí, pá. Nominativo grego, que ele está sobre todos na forma acusativa do grego. Então aqui termina uma expressão grega entre um nominativo e um acusativo ligado por um verbo, que é comprovado através do verbo ser conjugado no presente participativo grego no masculino singular, que é, né, afirmando a natureza constante e imutável da supremacia de todos, na supremacia sobre todos de um Jesus ascendido aos céus, o que pela teologia israelita não cabe a qualquer ser humano descendente de Davi, cabendo apenas a Hu, né? Jesus ascendeu aos céus. E outra coisa, Jesus ascendeu aos céus, conforme eu mostrei detalhadamente, somente em Marcos, tá bom? E Lucas, tá? E Jesus sentou à direita de Deus somente em Marcos, tá bom? Então só os discípulos de Paulo que falaram que Jesus ascendeu aos céus e sentou, e no caso só Marcos colocou que se sentou à direita de Deus, porque João e Mateus não falaram isso. Tá bom? Essa ascensão não foi relatada por dois dos apóstolos que estavam com Jesus, Mateus e João. Mas os apóstolos, pelos discípulos de Paulo, Marcos e Lucas, Jesus ascendeu aos céus e Marcos ainda colocou que ele sentou na direita de Deus. Tá bom? Então eu li o Novo Testamento. Vamos discutir Novo Testamento, manuscritologia, crítica textual, língua grega e hebraica? Me chamem. Vamos lá. Então, o verbo, Jesus disse que Jesus é o qual, que é sobre todos, afirmando a natureza constante, porque o verbo que é, eu sou aquele que provejo para a minha família, então constantemente eu provejo para a minha família, até que eu morra, né? Então Jesus é o que é sobre todos, tá? Ele é imutavelmente, ele é sobre todos. Afirmando a natureza constante e imutável sobre todos de um Jesus ascendido aos céus, o que pela teologia israelita não cabe a qualquer ser humano descendente de Davi, cabendo apenas a Hu. Isto por si só acaba a discussão sobre pausas textuais e sobre uma suposta doxologia cometida por Paulo. Cometida não, né? Elaborada por Paulo. Alguns manuscritos posicionam uma longa pausa entre
alguma pausa neste ponto da oração para fabricar essa tal doxologia, numa clara tentativa de livrar Paulo da heresia. Eles sugerem que nesse ponto uma oração termina, né? Jesus, o qual que é sobre todos, aqui termina, e começaria uma outra oração. Bendito, Deus bendito para o sempre. No entanto, aí que entra eu, aí que entra os comentários que me ajudam a raciocinar sobre o todo. As doxologias do próprio Paulo ou são verbais ou são claramente ligadas ao contexto anterior. Basta ver Romanos, o próprio texto de Romanos 1,25, tem uma doxologia de Paulo, que é uma doxologia verbal. Romanos 11,36, 2 Coríntios 11,31, Gálatas 1,5, Efésios 3,21, Filipenses 4,20 e outros textos, incluindo Hebreus 13,21, que, né, nós podemos afirmar ser um texto paulino. Uma oração não verbal como doxologia é incomum a Paulo, tá bom? Paulo geralmente não coloca uma oração não verbal, geralmente ele coloca um verbo ali. Porque está escrito, Deus bendito para o sempre. Jesus, o qual que é sobre todos. Ponto. Deus bendito para sempre. Tá? Não é isso que Paulo falou. Tá bom? Então, admitindo o domínio da língua grega escrita, revelado pela sua eloquência, né? Então Paulo sabe muito bem o que está fazendo. Paulo coloca verbos nas suas doxologias e contextualiza isso e coloca a sua doxologia contextualizada ao texto anterior. Tá bom? Paulo não fez isso em Romanos 9,5 porque Paulo precisava de alguma forma dizer que Jesus era Deus. Como é que eu posso comprovar isso agora? Em condições teológicas normais, ainda mais por ter sido fariseu, Paulo jamais divinizaria qualquer ser, o que mostra nas suas doxologias anteriores. Entretanto, ele escreve o substantivo divino Deus e o adjetivo bendito sem qualquer verbo separando eles, tornando improvável a doxologia através de mera evidência estilística e estatística. As evidências estilísticas e estatísticas existem. Só que para comprovar Hebreus, tivemos que ir além delas, tá bom? Então me chamem para podcasts. Que a evidência estilística e estatística é cabível aqui nesse ponto. Pela ausência de unanimidade na pontuação dos manuscritos compostos na Idade Média, ou seja, na Idade Média eles deram alterada ali de formas diferentes, e pela ausência deu uma pausa na suposta segunda oração. Paulo teria feito com que Jesus fosse Deus bendito sobre todos. E mesmo que Deus esteja no nominativo grego e bendito no acusativo, sugerindo um verbo implícito entre as duas palavras, né? Tipo assim, Rafael pegou o celular, está aqui do lado. Rafael é nominativo no grego, nominativo, e celular é um acusativo, aquele que sofre a ação. É como se fosse o et, né? Bereshit, Bará, Elohim, et Hashamayim ve'et haaretz. Esses etes e ve'et, esses et, são marcas de acusação do objeto direto. Tá bom? Então, Deus é o sujeito que criou os céus e a terra. Os céus e a terra são um objeto direto. Por isso que é et Hashamayim, né? Ve'et, ou seja, e as águas. Deus, Ihu, Elohim, criou os objetos diretos, os céus e a água. Então tem dois et ali. Tem um et e tem um ve'et. Isso significa o quê? Que Paulo colocou Deus... cadê? Paulo colocou Deus no nominativo e bendito no acusativo, ou seja, aquele que sofre a ação do sujeito. E o que sugeriria um verbo implícito entre essas duas palavras. E normalmente os escritores gregos usam verbos para compor suas orações, incluindo doxologias, textos religiosos e mitológicos. Assim como Paulo usou desse presente participativo que é, ou seja, que é uma conjugação verbal, é um verbo entre Cristo, o qual e sobre todos. O Paulo em Romanos 9,5 usou o verbo na oração.
Jesus, o qual que é sobre todos. Por que ele não faria isso numa doxologia final, sendo que em todas as outras doxologias de Paulo, Paulo usou um verbo? Porque ele crê que Jesus é Deus. Tá? E nós não precisamos, em meio a essa discussão, não precisamos de Romanos 9,5 só. A manipulação artificial de uma suposta vírgula criaria uma doxologia forjada para livrar Paulo da clara heresia. E agora está mostrado, está afirmado lá anteriormente no texto, agora está provado. Mostrando que Paulo estava mais para um romano zeloso do que para um fariseu zelote. Né? Conforme a série Paulo, falso apóstolo, que a gente comentou. A série sobre o apóstolo Paulo, desculpa. Conforme mencionado anteriormente, Paulo não precisava dessa vírgula para revelar a crença em Jesus como Deus. Afinal, sobre Jesus, ele afirma literalmente que nele foram criadas todas as coisas e ele é antes de tudo. Conforme Colossenses 1, 16, 17. Além, Jesus seria literalmente, isso aqui é um texto literal, isso aqui vai ser outro agora, através do qual os todos e nós através dele. Conforme 1 Coríntios 8,6, o que Paulo quer dizer com isso? Através do qual os todos, que tá lá no plural, artigo no plural e substantivo no plural, através do qual todas as coisas vieram, né? Porque isso está em Colossenses 1,7, e nós viemos através de Jesus. Porque isso é uma loucura, nós viemos através de Iru, tá? Mesmo que em Gênesis 26 a 28, conforme a gente comentou no vídeo passado, seja um texto que seja traduzido, esteja escrito num plural, que lá não está, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Está escrito, faremos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, é um futuro ali, tá? É um imperfeito, perdão, é um imperfeito. Não tem futuro no hebraico, é o perfeito, ou ação concluída ou ação não concluída. Conforme há 2 anos eu venho falando. E conforme a própria gramática hebraica atesta, né, endossa. Iru poderia estar com alguém ali. Eu vou comentar isso futuramente, no comentário de Gênesis 1, 28. E aí, se Iru estava com Jesus ali ou com outra pessoa, e ele disse, faremos o homem à nossa imagem e semelhança, no imperfeito, no futuro do hebraico, nós temos ali uma evidência de que através de alguém junto com Iru nós fomos feitos, correto? Até aí tudo bem. Então Paulo teria sido o único a entender isso, a interpretar isso de forma correta. Entretanto, esse papel de criador cabe somente a Iru, porque nós viemos através de Gênesis 1, através de Elohim, e esse Elohim, conforme Gênesis 2,4, é o próprio Iru, né? Conforme Gênesis 1, 27, 28, 2,7 e outros textos, tá? E 2,4 também, 2,4, 2,7 e outros textos. Então essas afirmações de Paulo, elas seriam heresias, porque Jesus ser o próprio Deus é colocar Iru numa espécie de faceta trinitariana, tá? Seria ou um trinitarianismo ou um triteísmo se colocado também o Espírito Santo, tá bom? Então nós temos algum problema sério aí, tá? Iru sempre é descrito num plural majestático, no plural majestático. Só que Iru, no princípio, deuses criaram os céus e a terra. Não é isso que está escrito ali. Deuses criou. Então ali a gente não traduz como deuses criou os céus e a terra. As águas de lá e a terra. Nós traduzimos como Deus com D maiúsculo criou. Tá? E aí nós temos aí já vídeos anteriores explicando um pouco sobre isso também. Tá bom? Então Paulo está equivalendo Iesos a Iru. Então essas afirmações de Paulo sobre equivalência são claras heresias, pois contrariam Isaías 45, 21 e Oséias 13, 4, quanto a não existir outro Deus e também quanto a não haver outro Salvador senão o próprio Iru. E isso vai contra Efésios 5, 23, Filipenses 3, 20, 2 Timóteo 1, 10, Tito
4, 2, 3 e 3, 6. Então vamos lá, vamos ver se eu não estudei o Novo Testamento. Fala aí que eu não estudei. Palhaço. Quando também, não estou falando dos irmãos que estão acompanhando o canal, mas de outras pessoas que vão vir atacar, falando, ah, você é judaísta, você é judael. Então tá, eu sou judael, vamos sentar na mesa e vamos conversar. Quando também, por vezes, ele é capaz de se confundir e intercambiar o termo Salvador entre Jesus e Deus, conforme especialmente Tito 1, 3, 4, 2, 10, 13 e 3, 4, 6. Mas também em 1 Timóteo 1, 1, 2, 3 e 4, 10, ele refere-se apenas a Deus como Salvador. Então, a aparente eloquência de Paulo é apenas uma dislexia cognitiva ao realizar constantemente uma simbiose entre Hur e Essos, uma heresia clara ao aplicar-se a Êxodo 23, não terá outro Deus além de mim, pois, dentre os seus intercâmbios acerca de Deus, Jesus é o Filho de Deus, enquanto está acima disso sendo o próprio Deus. Tá? Cadê? E isso também se reflete em 2 Pedro 3,16. Revela que as epístolas de Shaul eram difíceis e que indoutos e inconstantes a torceriam. Três 15 mais. Revela que as epístolas de Paulo de Shaul eram difíceis e que indoutos e inconstantes a torceriam. Deixa eu botar aqui grande. Verificar grego. Aí me lembra aqui de verificar o grego. Para botar aqui para os meus filhos. Ih, gente, aqui ó. Caramba. Puxa vida, ó. Tava aqui atrás. Tá aí, ó. Quem quiser dar uma pausa aqui, lê aqui, ó. Os textos, ó. Que Paulo se confunde aqui. Salvador, Jesus Salvador, Deus Salvador, Jesus é Deus, Jesus não é Deus, ele se confunde. Então, a sua aparente eloquência é uma dislexia cognitiva ao realizar constantemente a simbiose entre Hur e Jesus, é uma heresia clara ao aplicar-se Êxodo 23, pois entre os seus intercâmbios acerca de Deus, Jesus é o Filho de Deus, enquanto está acima disso sendo o próprio Deus. 2 Pedro 3, 15 mais, até o final, revela que as epístolas de Shaul eram difíceis e que os indoutos inconstantes a torceriam. Verificar o grego. Isso se refletiu na crença passada, especialmente pelo Evangelho de João, de que Jesus e Deus são literalmente um, conforme João 1, 14, 10, 30 e 14, 9. Afinal, as primeiras cartas de Paulo são anteriores aos Evangelhos. E o Evangelho de João e o grego do Evangelho de João e o da carta de 1 João se assemelham mais ao grego de Paulo e ao de Hebreus do que ao grego aramaicizado, um grego mais aramaico, de um pescador que falava aramaico, como o grego do verdadeiro João em Apocalipse, assim como 2 e 3 João também são. 2 e 3 João pode ter sido composto pelo João pescador, assim como depois Apocalipse veio. Jesus teria visto a intenção de João de escrever e falou, agora então vamos lá, vamos sentar e vamos escrever agora. E é um grego muito mais aramaico do que o grego de João e de 1 João. Então está claro, conforme eu evidenciei na série de Paulo, de que Paulo tem dedo no Evangelho de João, tem dedo no Evangelho de Lucas, tem dedo no Evangelho de Marcos, porque estavam andando junto com Paulo, e a partir dali o Evangelho de grego, o Evangelho hebraico e aramaico de Mateus foi subvertido para criar um Jesus Deus, tá? Divinizado, ou Filho de Deus, metade homem.
uma natureza híbrida. Na condição clara do autor de Hebreus, deixa eu botar mais para cima agora também aqui, para não ter problema com a questão da coisinha aqui. Beleza. Na condição clara do autor de Hebreus, Paulo chama Jesus de sumo sacerdote celestial eterno, seja por seu sacrifício, conforme Hebreus 5, seja por sua divindade e filiação de Deus, que eu acabei de falar sobre a filiação agora, conforme Hebreus 6, seja segundo uma ordem dada por Melquisedeque e não uma ordem dada por Arão, conforme Hebreus 7. Este o qual seria um sacerdote fraco junto com o sacerdócio levita, conforme Hebreus 8, constituído pela lei divina advinda de uma aliança imperfeita, conforme Hebreus 9, a qual exigiria sacrifícios insuficientes, conforme Hebreus 10, sendo que esses últimos não aperfeiçoariam o homem, mas sim a fé na graça de Jesus, conforme Hebreus 11, uma completa heresia, conforme o vídeo do autor da carta aos Hebreus, que é o melhor vídeo do canal, junto com esse daqui que eu estou fazendo agora. A sua carta aos Romanos é um tratado contra a lei eterna e a favor da fé na graça, e sua carta anônima aos Hebreus é um tratado não somente contra a lei eterna, mas contra a circuncisão, o sacerdócio eterno levita e a expiação ritual, conforme Ezequiel 40:48. Desculpa, gente. Faringe aqui. Sendo no total contra a aliança perpétua, como um todo, né? A prova de que Ihu não muda sua aliança foi a promessa feita a Davi do trono eterno, lei eterna, sacerdócio eterno, trono eterno, sumo sacerdócio eterno, pois, mesmo que ele tenha dito a Israel para que não assassinassem e adulterassem, conforme Êxodo 23:14, né? Para que não fossem extirpados do povo, o fato dele não ter cumprido isso em Davi e em muitos outros de Israel não faz com que ele anule a aliança eterna e o trono eterno de Davi. A aliança eterna conosco e o trono eterno de Davi. Mas apenas que mostre sua misericórdia eterna, conforme Salmos 25:6, aos seus servos, conforme Davi. Além de serem decisões acima da nossa compreensão. Não está acima da nossa compreensão. Outra, o termo Cohen em hebraico é uma palavra que não significa exatamente sacerdote, mas é o participio ativo masculino singular do verbo kahan, que é servir, o equivalente infinitivo português, que significa o que serve. Aqui, assim como Paulo falou, Jesus é Jesus, o qual que é sobre todos Deus bendito para o sempre. É a mesma coisa que o termo Cohen, que significa que é o que serve. Jesus é o qual que é, tá? No português seria traduzido como o qual é, tá? Mas no termo hebraico, no termo grego é o qual que é, tá bom? Ele é aquele que é. Mostrando, Davi é um Cohen, mostrando, por exemplo, que em Salmo 110:4, Davi é um servidor eterno de Ihu, a partir do seu trono eterno, através do reinado do seu descendente Messias, e não que Jesus não é um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, em oposição ao sacerdócio eterno de Arão. Então, gente, deu 53 minutos de vídeo aqui até agora de informação. Eu espero que vocês possam compreender. Estudem esse vídeo, tá? Não deixem de estudar o vídeo, porque a partir desse momento a responsabilidade cai sobre vocês, tá? Porque se eu sou um levita, estou estudando aqui, fazendo meu trabalhinho, estou disposto a dialogar com judeu, com cristão e com muçulmano, e preciso passar o trabalho que eu estou fazendo para a minha família para frente, não só por uma questão de sobrevivência, porque eu tenho direito, eu sendo levita, quem é levita tem direito a 1/10 da produção de todo Israel, e eu estou fazendo esse estudo aqui para antepor, para pôr contra
as afirmações cristãs paulinas e algumas afirmações judaicas também, eu acho que eu deveria ter o apoio de vocês de alguma forma. Não estou pedindo exatamente doação, mas pelo menos que estudem esses vídeos, tá bom? Então, sigam as suas vidas, pedindo para Yahuwah abençoar os shabbats de vocês, a alimentação kosher de vocês, tá bom? E a alimentação kasher de vocês, e sejam instrumentos de Hu, porque vocês são israelitas, e não deixem de pensar nisso todos os dias em que vocês acordarem, porque novas são cada manhã, e grande é a misericórdia eterna de Hu, através da sua aliança eterna, numa lei eterna, perpétua, num sacerdote perpétuo e num sumo sacerdócio perfeito, advindo de Arão. Quanto à questão de Melquisedeque, assistam o vídeo aos Hebreus, que eu vou fazer uma continuação mostrando que Melquisedeque, ou então Malkisedek, é uma tradução errada, conforme eu já mencionei no vídeo da carta aos Hebreus, mas é uma tradução errada, feita nas Ferreiras de Almeida, que não colocam o significado de Melquisedeque aplicado a Davi. Coloca como se Davi tivesse recebido uma suposta ordem do Melquisedeque lá de Gênesis 14. E não é isso que está ali, porque o Melquisedeque é rei de Salém, uma cidade cananeia perto de Siquém, né? Então Abraão simplesmente não prefigurou aquilo, Abraão deu 1/10 dos espólios de guerra para Melquisedeque, porque Melquisedeque era um sacerdote de Ihu. Abraão simplesmente quis manter o nome limpo e pagou o pão e o vinho dado àqueles homens que tinham acabado de sair de uma guerra, assistido à morte, botado sua vida em risco e precisavam de pão e de vinho para poder abstrair a cabeça daquela cena enorme. E Abraão veio de bem longe para poder capturar o seu sobrinho Ló, né, que é o filho do falecido Arão, né? E depois de Ló vieram os Moabitas e Amonitas, e de onde, por exemplo, veio Ruth, que é uma das ancestrais de Davi, né? Então, e até inclusive a questão de não poder haver Moabitas coabitando com israelitas, e Hu, assim como abriu exceção ao assassinato adultério de Davi, abriu exceção também a Ruth, que era uma moabita. E aí faz com que os samaritanos se enchem de razão e falam, tá vendo, esse Davi aí não vale de nada, tá bom? Inclusive está tendo um levantamento dessa corrente de que Davi é um completo herege e jamais poderia ser dono de um trono eterno, tá bom? Mas isso é um assunto que a gente vai avançar mais para frente aí, mas também já serve de como vocês se ligarem aí também, de que o Antigo Testamento tem problema sim, tá bom? Um grande abraço a todos, esse é o canal Bíblia Clara, nesse vídeo em parceria com o canal Paulo Falso Apóstolo. Meu nome é Rafael, tenho 38 anos de idade e estou encaminhando para o meu 5º filho com a bênção e glória de Hu, e eu compartilho esse material que eu estou deixando para eles agora com vocês nesses 2 veículos de comunicação. Um grande abraço, toda shalom, toda inteireza, né? Alguns confundem shalom com paz, mas shalom é inteireza, tá? E que engloba a paz, inclusive, que engloba não, que corresponde também, que a paz está inclusa nisso também, tá bom? Mas é inteireza de saúde, inteireza de sabedoria, toda shalom, inteireza de paz, toda a shalom para vocês, irmãos. Um grande abraço.